Nas brumas da antiguidade clássica, muito antes de a imagem icônica da mulher com cauda de peixe dominar o imaginário coletivo, as sereias emergiam da mitologia grega com uma forma e um propósito radicalmente distintos, embora igualmente aterradores. Estas criaturas primigênias, concebidas como híbridos de mulher e ave, com cabeças femininas e corpos de pássaro, frequentemente representadas com garras afiadas e plumagens vibrante, habitavam as costas escarpadas e os recifes traiçoeiros, aguardando com uma paciência milenar a chegada das naus incautas. A sua arma residia na beleza física, no sentido convencional da sedução visual, mas sim numa potência muito mais insidiosa e subtil. Um canto que não era meramente melodioso, mas sim uma teia sonora de uma beleza tão sobrenatural e uma carga emocional tão devastadora que conseguia despojar os marinheiros da sua vontade, da sua razão e, em última instância, da sua vida. A força do seu magnetismo residia na sua capacidade de oferecer não promessas de prazer carnal, mas o engodo mais potente para a alma humana: o conhecimento e o esquecimento das mágoas. Na epopeia homérica da Odisseia, as sereias não só cativam com a sua voz, mas também prometem revelar tudo o que acontece na fértil terra, convidando os navegantes a deterem-se e a aprenderem com a sua sabedoria universal. Esta oferta era, para o homem antigo, um atrativo quase irresistível, numa era em que o conhecimento era um tesouro esotérico, e as notícias viajavam lentamente ou se perdiam no eco das batalhas e dos exílios. A oportunidade de conhecer tudo representava o auge da aspiração intelectual. No entanto, esta oferta era uma armadilha mortal. Ao caírem sob o influxo da sua melodia, os marinheiros não só perdiam o rumo, como eram arrastados para as rochas, onde os seus barcos se desintegravam, e eles próprios pereciam com os ossos a branquearem ao sol, como um sombrio testemunho da sua perdição. O esquecimento das mágoas que o canto prometia era, na realidade, o esquecimento da própria vida, um mergulho na inconsciência final da morte. De uma perspectiva psicológica e filosófica, o canto das sereias operava como um apelo ao subconsciente, um eco de anseios profundos e reprimidos que a existência árdua do marinheiro raramente permitia aflorar. A promessa de conhecimento podia ser interpretada como o desejo humano de transcender a própria finitude, de compreender o universo na sua totalidade, uma ambição que, em excesso, pode levar à autodestruição. Este anseio pelo saber absoluto, combinado com a fadiga da viagem, a monotonia do mar e a solidão inerente à navegação, criava um terreno fértil para que a mente projetasse as suas maiores fantasias e os seus mais obscuros medos na figura destas criaturas. A beleza da melodia, portanto, não era uma beleza ornamental, mas sim uma beleza conceitual, uma harmonia que ressoava com a alma e a atraía para um vazio existencial. As sereias, na sua forma original avícola, também mantinham conexões intrínsecas com o submundo e o reino dos mortos. Eram frequentemente representadas em contextos funerários, servindo como psicopompos ou guardiãs dos limiares entre a vida e a morte. O seu canto não só provocava a morte dos marinheiros, como também podia ser interpretado como uma lamentação ou um apelo do além, atraindo as almas perdidas para o seu destino final. Esta função titônica amplifica o horror que inspiravam. Não eram apenas predadoras do corpo, mas da essência mesma do ser, seduzindo a alma para o abismo. O perigo do mar, neste sentido, entrelaçava-se com o mistério da mortalidade. Cada onda podia ser o veículo de um destino fatal, e as sereias, as arautos desse fim inevitável. Para os primeiros navegantes, cuja existência estava intrinsecamente ligada à caprichosa vontade do mar, o mito das sereias não era uma mera fábula, mas uma personificação tangível dos riscos mais primários: a perda do barco, o afogamento, o extravio no vasto e indiferente azul, e o definitivo viagem para o ar. O seu mito, portanto, não só advertia sobre perigos externos, como também explorava as vulnerabilidades internas do espírito humano frente ao desconhecido e ao incontrolável. A resistência do Odisseu ao amarrar-se ao mastro e selar os ouvidos da sua tripulação não é apenas um ato de astúcia, mas um testemunho da imensa força que se requer para confrontar e superar a tentação do conhecimento proibido e o doce abraço do esquecimento. É um lembrete de que, por vezes, a salvação reside na capacidade de fechar os ouvidos àquilo que a alma mais anseia,
para preservar a vida no mundo tangível e imperfeito. Parte 2. A metamorfose aquática. Do ar ao oceano profundo e o nascimento da sedutora marinha. A transição das sereias de criaturas aladas com traços de ave para as icônicas mulheres com cauda de peixe, que dominariam o imaginário coletivo durante séculos, nem foi uma mudança abrupta, mas um processo gradual e fascinante que se gestou no cadinho da antiguidade tardia e se consolidou plenamente durante a Idade Média. Esta mudança morfológica não só alterou a sua aparência física, como também redefiniu radicalmente o seu simbolismo e a sua função na psique humana, transformando-as de arautos da morte e portadoras de conhecimento proibido em encarnações da sedução carnal, da luxúria e da tentação aquática. As raízes desta metamorfose podem ser rastreadas nas influências romanas e helenísticas, onde figuras como as Nereidas e os Tritões, divindades marinhas com corpos metade humanos e metade peixes, já povoavam os relatos e a arte. Estes seres, frequentemente representados em procissões marinhas ou como acompanhantes de deuses como Poseidon, ofereciam um precedente visual e conceitual à fusão do corpo feminino com a cauda pisciforme. À medida que a iconografia clássica se expandia e se misturava com novas correntes culturais, a distinção entre as sereias gregas de Homero e estas criaturas marinhas foi se esbatendo. É plausível que a familiaridade com os ambientes marinhos e a aparição constante de peixes na vida das comunidades costeiras tenham influenciado uma representação mais natural e lógica dos seres que habitavam o oceano. A lógica interna da mitologia, embora frequentemente caprichosa, busca uma coerência visual. Se estas criaturas viviam no mar, não seria mais apropriado que tivessem características de peixe em vez de ave. A ascensão do cristianismo desempenhou um papel crucial nesta reconfiguração. A Igreja, no seu esforço para erradicar ou assimilar as crenças pagãs, frequentemente demonizava ou ressignificava as figuras mitológicas. As sereias, com o seu poder de sedução e a sua capacidade de desviar os homens do seu caminho, tornaram-se símbolos perfeitos da tentação mundana, do pecado da carne e da vaidade. A representação da sereia-peixe, frequentemente descrita como uma criatura de uma beleza deslumbrante que ocultava uma natureza enganosa e destrutiva, encaixava-se na perfeição com a narrativa moralizante do bem contra o mal. O seu canto, que na antiguidade clássica oferecia conhecimento, transformou-se agora numa melodia que prometia prazeres terrenos e conduzia ao esquecimento da salvação divina. Esta sereia já não era uma figura que convidava à sabedoria, mas uma que arrastava o indivíduo para a perdição espiritual através do sentido. Visualmente, a sereia-peixe tornou-se omnipresente na arte medieval. Em manuscritos iluminados, capitéis de igrejas e bestiários, a sua cauda escamosa, frequentemente dupla ou bifurcada, tornou-se um elemento distintivo que reforçava a sua alteridade e a sua conexão intrínseca com o elemento aquático. A forma pisciforme enfatizava a sua capacidade de se mover com graça e rapidez na água, tornando a sua captura ou fuga ainda mais elusivas e misteriosas. Esta nova aparência também permitia uma maior sensualização da figura, já que o torso feminino se apresentava com nudez sugestiva, em contraste com a natureza animal da sua metade inferior. Esta dualidade, a beleza sedutora na parte superior e a animalidade na inferior, sublinhava o seu caráter enganoso e perigoso. Além disso, a mudança de ave para peixe refletia uma evolução na compreensão e no medo do próprio mar. Enquanto as sereias-pássaro podiam representar perigos costeiros, as sereias-peixe mergulhavam na imensidão inexplorada dos oceanos, personificando os terrores mais profundos e desconhecidos das águas abertas. Para uma sociedade que dependia cada vez mais do comércio marítimo e da exploração, o mar era tanto uma fonte de vida como um abismo de perigos insondáveis. A sereia-peixe encapsulava esta ambivalência, oferecendo um rosto belo à imensa ameaça que o oceano representava. Tempestades repentinas, criaturas marinhas monstruosas, bancos de areia ocultos e a desorientação na imensidão. A sua imagem enraizou-se tão profundamente na era dos grandes descobrimentos e da expansão colonial. A sereia-peixe era a única figura reconhecida, um arquétipo tão consolidado que qualquer avistamento no mar seria interpretado através da sua lente, por mais distante que fosse a realidade. A sereia, agora habitante das profundezas, tornou-se a personificação definitiva do mistério, da beleza e do perigo inerente ao vasto e caprichoso domínio de Neptuno.
Parte 3. As sereias no cadinho medieval. Moralidade, pecado e a perigosa dualidade da beleza. A Idade Média, um período caracterizado por uma profunda espiritualidade cristã e uma cosmovisão teocêntrica, redefiniu a figura da sereia, imbuindo-a de um simbolismo moralizante que ressoaria com força no imaginário popular e na doutrina eclesiástica. A sereia, já transformada na sua icônica forma de metade mulher e metade peixe, tornou-se uma poderosa alegoria da tentação, da vaidade e dos perigos do pecado da carne, um lembrete constante das armadilhas que podiam desviar o homem do caminho da salvação e conduzi-lo à perdição eterna. No pensamento medieval, cada elemento da existência era interpretado através de uma lente moral e alegórica. A sereia não foi exceção. A sua deslumbrante beleza feminina, frequentemente representada com longos cabelos dourados e uma expressão sedutora, era vista como um disfarce enganoso que ocultava uma natureza monstruosa e perniciosa. Esta dualidade, beleza externa, depravação interna, tornava a encarnação perfeita da falácia e da hipocrisia. O canto que na antiguidade clássica prometia conhecimento, foi ressignificado como uma melodia que prometia prazeres sensuais e superficiais, uma distração diabólica que adormecia a razão e arrastava os marinheiros para o seu trágico final. A atração pelo canto da sereia era, em essência, a atração pelos vícios do mundo, pelos prazeres efêmeros que conduzem à ruína. Os acessórios recorrentes na iconografia da sereia medieval, o pente e o espelho, não eram meros detalhes estéticos, mas símbolos carregados de significado moral. O espelho representava a vaidade e superbia, um dos 7 pecados capitais. Olhar-se ao espelho, especialmente para uma mulher, podia ser interpretado como um ato de autoadmiração excessiva e de preocupação com a aparência superficial, desviando a atenção da beleza interior e da devoção divina. A sereia, ao contemplar-se no seu espelho, projetava a imagem de uma alma absorta na sua própria perfeição efêmera, cega à verdade espiritual e à transcendência. O pente, por sua vez, aludia à preparação e ao cuidado do cabelo, que no contexto medieval podia ser associado à coqueteria, à sedução e, em última instância, à luxúria. O ato de pentear o cabelo ligava-se à preparação para atrair o olhar alheio, um prelúdio à tentação sexual e ao pecado. Juntos, o pente e o espelho, nas mãos da sereia, configuravam uma mensagem inequívoca: a beleza externa e a preocupação com ela são ferramentas do engano e caminhos para a perdição moral e espiritual. Os bestiários medievais, compêndios de animais reais e fantásticos, com interpretações morais, dedicavam extensas passagens às sereias. Estes textos, de grande influência na época, descreviam detalhadamente a sua aparência, os seus hábitos e, crucialmente, a lição moral que dela se desprendia. Eram apresentadas como criaturas de astúcia inigualável, capazes de enfeitiçar os homens com a sua voz e a sua beleza, para depois os devorar. A metáfora era clara: aqueles que sucumbiam às tentações do mundo eram consumidos pelo pecado e perdiam a sua alma. Não era apenas o perigo físico do naufrágio que era enfatizado, mas a ruína espiritual. Nas igrejas, os capitéis esculpidos com sereias serviam como advertências visuais para os fiéis analfabetos, lembrando-os dos perigos da tentação carnal e da necessidade da pureza moral. Para o homem medieval, cuja vida estava imbuída da constante presença do divino e do demoníaco, a sereia não era apenas um mito, mas uma manifestação tangível das forças do mal que espreitavam para desviar o piedoso. O mar, vasto e imprevisível, tornou-se um cenário perfeito para estas batalhas espirituais. As tempestades, os naufrágios e os desaparecimentos não eram apenas fenômenos naturais, mas podiam ser interpretados como atos divinos de castigo ou como a obra de criaturas demoníacas, entre as quais as sereias ocupavam um lugar proeminente. Portanto, a resistência à sereia não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas um ato de fé e uma afirmação da vontade moral frente às seduções do mal. Este profundo enraizamento na teologia e na moralidade cristã consolidou a imagem da sereia como uma figura de ambiguidade perigosa, uma beleza enganosa que prometia prazeres para entregar à condenação, um arquétipo que transcenderia os séculos para influenciar as percepções dos marinheiros da era colonial. Parte 4. O horizonte colonial.
Mitologias ancoradas e a psique do marinheiro perante o abismo desconhecido. O alvorecer da era colonial, marcada pela audácia dos grandes descobrimentos geográficos e pela expansão dos impérios europeus, não só significou a abertura de novas rotas marítimas e a conquista de terras distantes, mas também um profundo encontro entre o imaginário medieval e as realidades imensas e frequentemente aterradoras do oceano inexplorado. Os marinheiros que embarcavam nestas expedições monumentais levavam consigo não só cartas de navegação incipientes e tecnologia rudimentar, mas também uma bagagem cultural imensamente rica em mitos, superstições e temores atávicos, entre os quais o mito das sereias ocupava um lugar proeminente. Para eles, o mar não era um mero espaço geográfico, mas um reino vasto e caprichoso, uma tela sobre a qual se projetavam as ansiedades e as maravilhas de uma época de transformação radical. Estes navegantes, muitos deles homens de origens humildes, com escassa educação formal mas profundamente imbuídos das crenças populares do seu tempo, enfrentavam condições de vida extremas que agudizavam a sua suscetibilidade a fantasias e interpretações sobrenaturais. Os longos meses de isolamento na imensidão azul, a monotonia incessante das ondas, a fadiga crônica pelo trabalho extenuante, a desnutrição que frequentemente desembocava em doenças como o escorbuto, conhecido por causar delírios e alucinações, e a constante ameaça de morte por tempestades, doenças ou acidentes, criavam um estado psicológico propício para ver o extraordinário no ordinário. Neste ambiente de privação sensorial e ansiedade constante, a linha entre a realidade e a imaginação tornava-se difusa. Um pedaço de madeira flutuante podia transformar-se num monstro marinho, um eco do vento num lamento fantasmagórico e um avistamento de um animal desconhecido na confirmação de uma criatura lendária. A oceânica, uma mistura de espanto reverencial e terror paralisante perante a escala e o poder do oceano, desempenhava um papel fundamental à persistência destes mitos. O mar era uma força incontrolável, capaz de oferecer riqueza inimaginável e de arrebatar a vida num instante. Os fenômenos naturais como a bioluminescência noturna, as formações rochosas invulgares ou as trombas marinhas, que hoje se explicam cientificamente, eram então mistérios insondáveis, facilmente atribuídos à ação de seres míticos ou divinos. As sereias, com a sua beleza enganosa e a sua capacidade de provocar naufrágios, encaixavam-se perfeitamente nesta cosmovisão, oferecendo uma explicação personificada para os perigos inerentes à viagem. Não era simplesmente uma tempestade que destruía o barco, mas a malícia de uma sereia. Não era um recife inexplorado que causava o afundamento, mas o seu sedutor canto. Esta atribuição a entidades sobrenaturais não só dava sentido a eventos catastróficos, como também proporcionava um enquadramento para o medo e a esperança, e uma narrativa que podia ser partilhada e transmitida. A vida a bordo de um navio colonial era um microcosmo de tensões. A hierarquia estrita, a disciplina férrea e a proximidade constante entre os homens, frequentemente durante anos, geravam um ambiente carregado, onde as histórias e as superstições eram partilhadas e magnificadas. Os relatos de velhos marinheiros, carregados de avistamentos e encontros misteriosos, tornavam-se parte da tradição oral, cimentando as crenças nas mentes dos novatos. A sereia, neste contexto, não era apenas uma figura mítica, mas uma advertência palpável, um lembrete constante da necessidade de se manter alerta, de resistir às tentações e de respeitar o poder do... O medo destas criaturas entrelaçava-se com o medo da loucura, da perda da razão na imensidão solitária e da própria mortalidade. Este pano de fundo psicológico e cultural é essencial para compreender por que, apesar dos avanços incipientes na cartografia e na ciência, os marinheiros da era colonial continuaram a acreditar na existência das sereias e porque os seus avistamentos foram registrados com uma convicção que, para a mentalidade moderna, é difícil de compreender. Parte 5. Avistamentos americanos, a ilusão de Colombo e o enigma dos manatins. Na memória da viagem, o encontro de Cristóvão Colombo com as supostas sereias ao largo da costa do Haiti, em janeiro de 1893, é, sem dúvida, um dos episódios mais célebres e reveladores na história do mito das sereias e da sua persistência na era colonial. O almirante, no seu diário de bordo,
registrou ter visto 3 sereias que não eram tão belas como se diz, pois os seus rostos tinham alguns traços masculinos. Este testemunho, aparentemente uma confirmação da lenda, é a realidade um fascinante caso de percepção envisada, onde a expectativa mitológica se sobrepõe à realidade biológica, revelando tanto sobre a psique do observador como sobre a criatura observada. A explicação mais sólida e amplamente aceite para o avistamento de Colombo é a confusão com manatins, trichechos manatus, grandes mamíferos marinhos que habitam as águas costeiras e estuários das regiões tropicais e subtropicais do Atlântico. Para compreender como pôde ocorrer tal confusão, é fundamental analisar as características destes animais em relação às expectativas da época. Os manatins são criaturas de movimentos lentos, com corpos hidrodinâmicos e robustos de cor acinzentada ou acastanhada, que podem atingir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. As suas barbatanas peitorais, curtas e arredondadas, podem lembrar braços humanos em certas posturas, especialmente quando o animal as utiliza para se alimentar ou para abraçar as suas crias. O ponto crucial da confusão reside na amamentação das crias. As fêmeas de manatim possuem glândulas mamárias localizadas na região axilar, perto das barbatanas, numa posição que, quando o animal está ereto na água ou a segurar a sua cria contra o peito, pode evocar a imagem de uma mulher a amamentar um bebê. No crepúsculo, ou em condições de visibilidade reduzida, nevoeiro, chuva, ondulação, a silhueta de um manatim emergir parcialmente da água com a sua cria, vista da distância de uma caravela em movimento, podia ser facilmente mal interpretada por mentes predispostas a ver sereias. O rosto masculino que Colombo observou é consistente com as características faciais do manatim. Um focinho achatado e arredondado coberto de bigodes, olhos pequenos e uma expressão que, embora curiosa, está longe da beleza idealizada das sereias mitológicas. A feiura que Colombo menciona não era um juízo estético sobre um ser mitológico, mas uma observação direta de um animal que não se ajustava à imagem preconcebida. Este episódio sublinha o poder da predisposição cognitiva e da expectativa na percepção. Colombo e a sua tripulação imersos numa cultura onde as sereias eram uma parte aceite do imaginário marítimo e navegando para um novo mundo cheio de maravilhas e perigos insuspeitados, estavam psicologicamente preparados para encontrar o extraordinário. A mente humana tende a preencher os vazios de informação ou as ambiguidades visuais com padrões conhecidos, especialmente aqueles que ressoam com crenças enraizadas ou anseios profundos. Neste caso, a combinação de uma silhueta ambígua, a fadiga da viagem, a imensidão do oceano e a rica tradição oral sobre estas criaturas criou o cenário perfeito para uma confirmação da lenda. As implicações de tais avistamentos eram significativas. Reforçavam as crenças existentes, não só entre os marinheiros, mas também entre aqueles que recebiam os seus relatórios na Europa. Os diários de viagem de figuras tão influentes como Colombo não eram meras bitácoras, mas documentos que informavam e, de certa forma, validavam a existência do fantástico. Estes relatos sensacionalistas, embora baseados em erros de percepção, alimentavam o fascínio público e contribuíam para a continuidade do mito num momento em que o conhecimento do mundo se estava a expandir rapidamente. A sereia, longe de ser desterrada pela ciência incipiente, incrustava-se ainda mais no tecido cultural da era, demonstrando a tenacidade com que as narrativas míticas podem persistir mesmo frente à observação empírica, quando esta última é filtrada pela poderosa lente da crença. Parte 6. A fusão de mundos, sereias europeias e divindades aquáticas indígenas no mosaico colonial. A expansão colonial europeia não foi meramente um processo de conquista e assentamento, mas também um complexo e inevitável caminho cultural onde as mitologias e cosmovisões da Europa se encontraram e frequentemente se fundiram com as ricas tradições orais dos povos indígenas do Novo Mundo. O mito das sereias, uma narrativa tão profundamente enraizada no imaginário marítimo europeu, encontrou na América um terreno fértil para o sincretismo, dando origem a novas interpretações e figuras que enriqueceram a já vasta galeria de seres aquáticos. As culturas pré-colombianas possuíam uma miríade de divindades e espíritos associados à água, rios, lagos, lagoas e oceanos, elementos vitais que eram fontes de vida, sustento
e por vezes de perigo. Muitas destas figuras partilhavam arquétipos com as sereias europeias. Eram seres femininos, frequentemente de grande beleza, com conexões com o mundo aquático, capazes de influenciar a vida dos humanos, para o bem ou para o mal, e frequentemente dotadas de poderes mágicos ou musicais. Esta semelhança arquetípica facilitou a assimilação e a reinterpretação. Um exemplo notável desta fusão encontra-se no caso de Ara, ou Iara no Brasil, uma figura do folclore amazônico, que antes da chegada dos europeus era um espírito protetor das águas ou uma guerreira indígena, que ao morrer se transformou numa criatura aquática. Com influência portuguesa, Iara adotou traços da sereia europeia, tornou-se uma bela mulher com cauda de peixe, que seduzia os homens com o seu canto para os arrastar para o fundo dos rios. No entanto, Iara conservou elementos da sua origem indígena, como o seu cabelo verde e os seus olhos grandes e brilhantes, e a sua dualidade como protetora e tentadora, refletindo tanto o fascínio como o respeito que as comunidades locais sentiam pela selva e pelas suas águas. No Cone Sul, entre o povo mapuche do Chile, existe a figura da Pincoya, uma bela mulher loira ou de cabelos dourados que emerge das águas e dança na margem, por vezes acompanhada pelo seu marido Pincoy e pelo seu irmão, o Anchu. Ao contrário das sereias europeias, a Pincoya não é uma criatura maligna, é uma divindade benévola que presida a fertilidade dos recursos marinhos. Se dança virada para o mar, a pesca será abundante. Se o faz de costas para a margem, a pesca escasseará. No entanto, a sua imagem, uma mulher que habita o mar, foi frequentemente associada pelos colonizadores e seus descendentes à figura da sereia, embora sua função e simbolismo originais fossem distintos. Nos Andes, onde os lagos de altitude eram sagrados, surgiram figuras como os Kotsuns da cultura Uruxipaia, seres da água com torso humano e cauda de peixe, que representavam os primeiros habitantes da terra, emergidos do lago Titicaca. A divindade lacustre Copacabana, adorada na região, também era representada com cabeça humana e cauda de peixe. Estas figuras, pré-existentes à chegada europeia, encontraram um paralelo nas sereias, embora suas conotações rituais e cosmológicas fossem próprias. O cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, na sua obra Nueva Crônica e Buen Gobierno, 515, incluiu mesmo uma sereia no seu mapa mundi das Índias, uma clara mostra de como o conceito europeu começava a permear e a ser representado no imaginário indígena colonial. Este processo de sincretismo não era unidirecional. A interação com as crenças indígenas também podia matizar ou mesmo transformar a percepção europeia das sereias. A imensidão e a diversidade da fauna marinha americana, juntamente com a rica oralidade indígena, podem ter dado aos colonizadores novas perspectivas sobre os seres que habitavam as águas, mesmo que as interpretassem através dos seus próprios quadros culturais. Os mitos partilhados sobre a música, a sedução e a conexão com a água criaram uma ponte narrativa entre dois mundos, resultando num mosaico folclórico complexo, onde a sereia europeia se encontrou com as suas irmãs americanas, forjando um legado de criaturas híbridas que refletiam a natureza mesma da era colonial. Um choque e uma amálgama de identidade e crença. Esta capacidade da datação do mito é um testemunho da sua resiliência e da sua universalidade, um arquétipo que ressoa com a profunda conexão humana com o elemento aquático e os seus mistérios insondáveis. Parte 7. As sereias como metáforas, reflexos de ansiedades marinhas e perigos psicológicos na travessia colonial. Para além de serem meras criaturas fantásticas, as sereias operavam na era colonial como potentes metáforas que encapsulavam as profundas ansiedades, os perigos existenciais e as tentações psicológicas que espreitavam os marinheiros nas suas longas e árduas travessias transoceânicas. Estas figuras míticas ofereciam uma linguagem simbólica para articular os medos inarticulados e as realidades brutais da vida no mar. No seu nível mais fundamental, a sereia personificava o poder indômito e a natureza caprichosa do oceano. O mar, para o marinheiro colonial, era uma entidade viva e volátil, capaz de uma calma enganosa seguida de uma fúria devastadora. As sereias, com a sua beleza sedutora que ocultava uma intenção destrutiva, eram a encarnação perfeita desta ambivalência.
A calma da superfície marinha podia ser um engodo, e a promessa de uma travessia tranquila, um prelúdio à tempestade. O naufrágio, uma constante ameaça, deixava os marinheiros à mercê das correntes, da fome e da loucura. A sereia, ao atrair os barcos para as rochas ou para as profundezas, dava um rosto a esta força cega e destrutiva, convertendo o acidente geográfico ou a tempestade num ato deliberado de uma entidade malévola. Esta interpretação permitia aos marinheiros lidar com o incontrolável, atribuindo uma vontade aos elementos e, por conseguinte, uma forma de compreender, ainda que miticamente, o seu destino. Além disso, as sereias simbolizavam as múltiplas tentações que assediavam o marinheiro, tanto no plano material como no moral. Tentação econômica. As sereias, com a sua riqueza de pérolas e tesouros afundados, em algumas versões do mito, podiam representar a imensa riqueza do Novo Mundo, o ouro e a prata que a colonização prometia. Esta promessa de fortuna era um poderoso motor para as viagens, mas também uma fonte de cobiça e de riscos desmedidos. A sereia, ao atrair os marinheiros com o seu canto, podia simbolizar a tentação de se aventurar em águas perigosas em busca de riquezas, um caminho que frequentemente terminava na ruína e na morte. Tentação sexual e do lar. As sereias eram a personificação da luxúria e do desejo inalcançável. Para homens que passavam meses ou mesmo anos longe dos seus lares, das suas famílias e da companhia feminina, a figura de uma mulher bela e acessível emergida do mar era uma fantasia poderosa. No entanto, esta fantasia era também um engano. O abraço da sereia conduzia à morte, não à satisfação. Isto refletia a saudade do lar e da família, mas também o perigo das distrações e dos vícios que podiam fazê-los esquecer o seu dever e a sua moralidade. Num sentido mais amplo, a sereia representava a tentação de abandonar o mundo dos homens pelo mundo do mar, de sucumbir à sua sedução e nunca mais regressar. Tentação existencial. O canto da sereia, que prometia o esquecimento das mágoas e a compreensão de tudo, encapsulava uma tentação existencial profunda. A vida no mar era brutal, monótona e cheia de sofrimento. A ideia de uma fuga desta realidade, de uma imersão num estado de êxtase ou conhecimento que transcendesse a dor, era uma sedução potente. No entanto, esta fuga era a morte. A sereia tornava-se uma metáfora da loucura que podia assaltar os marinheiros pela privação sensorial, pela solidão e pela fadiga, arrastando-os para um abismo mental do qual não podiam regressar. Finalmente, o mito das sereias também servia como um espelho dos perigos internos da tripulação. A vida confinada a bordo, com a sua hierarquia estrita e a onipresente ameaça da disciplina brutal, podia gerar tensões extremas. As sereias podiam simbolizar a tentação da desobediência ou da revolta, motim, o apelo para romper com a ordem estabelecida e mergulhar no caos. Ao mesmo tempo, a sua existência confirmava os temores mais profundos dos marinheiros sobre a malevolência inerente ao mundo desconhecido, proporcionando um quadro narrativo através do qual compreender as doenças misteriosas, os desaparecimentos inexplicáveis e a própria loucura que por vezes se apoderava dos homens no isolamento do mundo. Os mitos das sereias, portanto, eram muito mais do que contos. Eram narrativas essenciais que ajudavam os marinheiros a processar e a dar sentido às realidades psicológicas e físicas extremas da sua profissão, transformando os perigos inarticulados numa forma compreensível e partilhável. Parte 8. A ciência incipiente e a persistência do mito, razão, empirismo e o véu do fantástico na era da exploração, a era colonial. Embora marcada pela expansão dos impérios e pela busca de novas rotas e riquezas, também foi um período de incipientes revoluções intelectuais que lançariam as bases para o iluminismo e o método científico. No entanto, a razão e o empirismo ainda lutavam para desterrar as crenças populares e os mitos profundamente enraizados, especialmente em domínios tão vastos e inexplorados como o oceano. A persistência do mito das sereias, apesar dos avanços na navegação e na cartografia, ilustra a complexa interação entre a observação científica e a tenacidade da tradição oral e da expectativa cultural. Os naturalistas e exploradores da época, figuras como o próprio Cristóvão Colombo, que embora não fosse um cientista no sentido moderno, era um observador meticuloso, e mais tarde,
Exploradores e botânicos que documentavam a flora e a fauna do Novo Mundo frequentemente incluíam nos seus relatórios e diários descrições de criaturas que desafiavam a classificação conhecida. Neste contexto, qualquer animal marinho vulgar podia ser interpretado através da lente dos mitos pré-existentes. O encontro com manatins, focas mange do Caribe, agora extintas ou mesmo grandes peixes e cetáceos, em condições de visibilidade limitada ou à distância, podia levar a descrições que, para a mente predisposta, encaixavam com a figura da sereia. A falta de uma taxonomia biológica rigorosa e a escassez de ilustrações precisas de muitas espécies marinhas fomentavam esta ambiguidade. A tensão entre a observação empírica e os quadros mitológicos manifestava-se nos próprios relatórios. Colombo, por exemplo, descreve as sereias que vê como não tão belas, um juízo que revela uma tentativa de reconciliar a observação, o animal real, com o mito, a expectativa de beleza. Esta discrepância, em vez de deslegitimar a existência das sereias, simplesmente modificava a sua aparência, sugerindo que as lendas tinham exagerado seu atrativo, mas não a sua presença. Outros relatos de marinheiros ao longo dos séculos seguintes seguiriam um padrão semelhante, informando sobre criaturas parecidas com sereias que nem sempre cumpriam com a idealização europeia, mas cuja existência não era questionada. A difusão do conhecimento científico era lenta e fragmentada na era colonial. A informação viajava através de manuscritos, cartas e, ocasionalmente, livros que demoravam anos a serem impressos e distribuídos. As explicações racionais ou biológicas para os avistamentos de sereias não chegavam facilmente aos marinheiros comuns, que dependiam mais da tradição oral, das superstições e da experiência pessoal dos seus companheiros. Um capitão ou um membro da tripulação que afirmasse ter visto uma sereia, por muito inexata que fosse a sua descrição, usava de maior credibilidade entre os seus pares do que qualquer tratado de um naturalista distante que nunca tinha pisado num barco. O sensacionalismo e o fascínio pelo exótico e pelo monstruoso também mantinham vivo o mito. A ideia de que o mundo estava cheio de criaturas ainda por descobrir, de maravilhas e terrores inimagináveis, era muito mais atrativa do que uma explicação prosaica e científica. As sereias, juntamente com os krakens, as serpentes marinhas gigantes e outras bestas fantásticas, povoavam as mentes dos marinheiros, convertendo cada viagem numa aventura épica com perigos sobrenaturais. Além disso, as crenças religiosas e supersticiosas continuavam a ser um pilar fundamental na vida dos marinheiros. Num ambiente tão perigoso e imprevisível como o mar, a fé e a superstição ofereciam consolo e um sentido de controlo sobre o incontrolável. As sereias, como figuras de tentação e perigo, inseriam-se neste quadro moral e espiritual, funcionando como advertências sobre o pecado e os perigos da fraqueza humana. A ciência incipiente, apesar dos seus lampejos de razão, ainda não tinha a força cultural nem a capacidade de penetração para desmantelar um mito tão enraizado e útil para dar sentido ao caos. A persistência do mito das sereias na era colonial é, portanto, um testemunho da resiliência da imaginação humana frente à vastidão do desconhecido e de como as narrativas culturais podem coexistir e até mesmo moldar a percepção da realidade. Parte 9. O legado duradouro, da crença literal à narrativa cultural e à romantização da figura da sereia, a era colonial, com as suas vastas travessias e encontros culturais, não só foi testemunha da persistência do mito das sereias, como também desempenhou um papel crucial na solidificação da sua imagem no imaginário coletivo ocidental, transcendendo o seu estatuto de crença literal, para se tornar um poderoso arquétipo narrativo e cultural. À medida que o mundo se tornava mais conhecido e a ciência começava a deslocar as explicações míticas dos fenômenos naturais, a sereia não desapareceu, mas sim mutou, transformando-se de uma criatura temida e real num símbolo romântico, trágico e eternamente sedutor. Com o advento do iluminismo e a expansão do conhecimento geográfico e biológico nos séculos XVIII e XIX, a crença na existência literal das sereias começou a declinar entre as elites intelectuais e científicas. No entanto, o mito já se tinha incrustado tão profundamente na literatura, na arte e no folclore, que o seu desaparecimento era impensável.
A sereia deixou de ser uma ameaça tangível para os marinheiros e tornou-se uma figura literária e artística, um objeto de fascínio e contemplação. A romantização da sereia foi um processo-chave nesta transformação. Os artistas e escritores do romantismo, fascinados pelo exótico, pelo misterioso e pelo sobrenatural, redescobriram e embelezaram a figura da sereia. A sua beleza foi ainda mais idealizada, o seu canto tornou-se mais etéreo, e a sua natureza, embora continuasse a ser perigosa, adquiriu matizes de melancolia e tragédia. Histórias como A Pequena Sereia de Hans Christian Andersen, 1937, são um exemplo paradigmático desta nova interpretação, onde a sereia é um ser com alma e anseios humanos, disposta a sofrer por amor, o que a distancia enormemente da criatura predadora e enganosa da Idade Média. Esta nova perspectiva infundiu a sereia com vulnerabilidade e aspirações, tornando-a mais acessível e empática para o público. Na literatura, a sereia tornou-se uma metáfora poderosa para a atração irresistível e o perigo oculto. Simbolizava a beleza que cega, o desejo que consome e o fascínio pelo inalcançável. Aparecia em poemas, romances e óperas, frequentemente como um símbolo da femme fatale, uma mulher sedutora e perigosa que leva os homens à sua ruína. No entanto, esta ruína já não era necessariamente um naufrágio físico, mas uma perdição emocional ou moral. O canto da sereia tornou-se o eco dos anseios mais profundos da alma, da busca do perfeito e do sublime que, na sua perseguição, pode levar à autodestruição. A arte visual, desde a pintura pré-rafaelita até ao simbolismo, representou as sereias com uma sensualidade e uma atmosfera de sonho que contrastava fortemente com as representações moralizantes medievais. Eram mostradas a pentear os seus longos cabelos, sentadas em rochas banhadas pela luz da lua, ou emergir das ondas com uma graça etérea. Estas imagens contribuíram para consolidar a sereia como um ícone da beleza e do mistério marinho, uma criatura que encarnava a liberdade do oceano e a complexidade da feminilidade. A persistência do mito da sereia através dos séculos, de uma crença literal a uma figura cultural, deve-se à sua capacidade de ressoar com temas universais da experiência humana, a atração pelo proibido, o mistério do desconhecido, o poder da beleza e da sedução e a dualidade inerente à natureza humana. O período colonial, ao expor os marinheiros ao vasto e ao inexplorado, ao mesmo tempo que mantinha vivas as velhas lendas, atuou como uma ponte crucial nesta transformação, assegurando que a sereia, embora já não acreditada como uma realidade biológica, continuasse a navegar nas águas do imaginário coletivo como um arquétipo atemporal do sedutor e do perigoso. Parte 10. Para além do horizonte, a sereia como espelho da humanidade e o arquétipo intemporal do desejo e do medo, a figura da sereia, na sua travessia desde as brumas da mitologia grega até a sua consolidação no imaginário coletivo da era colonial e a sua posterior evolução na cultura moderna, transcende a mera fantasia para se erguer como um arquétipo atemporal, um espelho profundo e complexo da psique humana. A sua persistência através de milênios e culturas não é um mero capricho do folclore, mas um testemunho da sua capacidade de encapsular e refletir as mais enraizadas aspirações e temores que definem a condição humana. Na sua essência mais profunda, a sereia encarna a dualidade intrínseca da beleza e do perigo, um binômio constante na experiência humana. A beleza, na sua forma mais pura, exerce uma atração quase irresistível, prometendo prazer, harmonia e realização. No entanto, a história da humanidade está repleta de exemplos onde a perseguição desmedida da beleza, do poder ou do conhecimento leva à autodestruição. A sereia personifica este paradoxo. A sua voz etérea e sua forma sedutora prometem êxtase ou revelação, mas entregam a perdição. Isto ressoa com a luta interna que cada indivíduo enfrenta entre a razão e a emoção, entre a prudência e a paixão desenfreada. Até onde estamos dispostos a ir por aquilo que desejamos, mesmo sabendo o risco que implica? A sereia é a resposta a essa pergunta. Uma advertência de que a tentação mais poderosa não é a que se apresenta como abertamente maligna, mas aquela que se disfarça do mais desejável. O mito da sereia também aborda a relação fundamental da humanidade com o desconhecido e o incontrolável. Para os marinheiros da era colonial, o vasto e inexplorado oceano era o epítome do ignoto. Estava povoado de criaturas nunca vistas,
fenômenos meteorológicos imprevisíveis e a constante ameaça do desaparecimento. As sereias, como habitantes deste reino misterioso, ofereciam uma personificação a essa imensa incerteza. Ao atribuir uma forma e uma intenção aos perigos do mar, os marinheiros podiam, de alguma maneira, compreender e, portanto, lidar psicologicamente com o que de outro modo seria puro caos. Os mitos, neste sentido, atuam como mecanismos de enfrentamento, narrativas que nos permitem dar sentido a um mundo que frequentemente desafia a lógica e a previsibilidade. A sereia, ao ser a personificação do engano e do naufrágio, reforçava a importância da vigilância, da disciplina e da coesão num ambiente onde a sobrevivência dependia da resistência a qualquer distração. Para além dos perigos físicos, a sereia toca as fibras do desejo humano de transcendência e evasão. A promessa de conhecimento absoluto ou o esquecimento das mágoas, inerente ao seu canto, apela a um anseio profundo de escapar das limitações da existência terrena. No mundo de dificuldades e sofrimentos, a tentação de uma via de escape, mesmo que esta conduza à morte, pode ser poderosíssima. A sereia torna-se assim um símbolo das fantasias de evasão, da busca de um paraíso ou um conhecimento que está para além do alcance da realidade cotidiana. Na era colonial, com as suas travessias extenuantes e a distância do lar, esta fantasia era particularmente potente. A era colonial foi um ponto de viragem crucial na vida da sereia mítica. Não só transportou a lenda europeia para novas costas, como também a confrontou com a realidade de avistamentos ambíguos e a rica variedade de culturas indígenas. Esta colisão e fusão de imaginários solidificou a figura da sereia na consciência ocidental, transformando-a de uma criatura de crença literal num poderoso símbolo cultural. À medida que a ciência foi despojando o mar dos seus mistérios sobrenaturais, a sereia não se desvaneceu, pelo contrário, retirou-se para os reinos da imaginação, onde o seu poder simbólico apenas cresceu. Hoje a sereia continua a ressoar no cinema, na literatura, na arte e no folclore global. É um lembrete de que, mesmo na era da tecnologia avançada e do conhecimento científico, persistem os espaços de mistério e o desconhecido, tanto no mundo exterior como nos abismos da psique humana. A sereia, então, não é apenas uma criatura do mar, mas um reflexo eterno das nossas próprias contradições, o nosso fascínio pelo belo, o nosso medo do desconhecido e a nossa eterna luta contra as tentações que nos prometem tudo, em troca da nossa própria essência. É o arquétipo, geração após geração, nos convida a contemplar a linha tênue entre o desejo e a autodestruição. Na complexidade do século XXI, onde a ciência desvendou grande parte dos mistérios oceânicos e a conectividade global, parece deixar pouco espaço para o ignoto. A figura da sereia não só sobreviveu, como também experimentou uma fascinante revitalização e uma profunda ressignificação. Longe de ser relegada às páginas da mitologia antiga, a sereia adaptou-se às narrativas contemporâneas, funcionando como um potente símbolo cultural que reflete as nossas ansiedades modernas, as nossas aspirações mais profundas e o persistente fascínio pelos limites entre o humano e o natural. Uma das transformações mais notáveis da sereia na era moderna é sua onipresença na cultura popular. Desde superproduções cinematográficas e séries de televisão como A Pequena Sereia da Disney ou A Yadoi ao Just Add Water, a videojogos, literatura juvenil e as crônicas de Nárnia, O Príncipe Caspian, com as suas ninfas da água, frequentemente assimiladas a sereias, e campanhas de marketing de produtos que evocam a beleza ou o mistério do mar, a sereia foi reimaginada uma e outra vez. Estas representações frequentemente a despojam da sua maldade primigênia para dotar de uma complexidade que vai desde a protetora dos oceanos e a ativista ambiental ou jovem em busca de identidade e pertença, até a figura trágica ou a heroína, empoderada que desafia os destinos. Esta evolução reflete um desejo cultural de empatizar com o outro, de encontrar humanidade no mítico e de projetar as nossas próprias lutas e aspirações em arquétipos ancestrais. O canto da sereia, embora já não seja uma ameaça literal para os marinheiros, transformou-se no apelo da fama, da beleza inalcançável das redes sociais, ou da promessa de uma vida idealizada e hedonista, que na sua perseguição desmedida, pode conduzir à superficialidade,
a vacuidade ou a desilusão. De uma perspectiva ambiental, a sereia emergiu como um poderoso símbolo da consciência ecológica. Num mundo assediado pela contaminação oceânica, plásticos, derrames, pelas alterações climáticas, acidificação, aumento do nível do mar e pela destruição dos ecossistemas marinhos, sobrepesca, destruição de recifes, a sereia, como habitante e guardiã das profundezas, torna-se uma voz alegórica para os oceanos em perigo. A sua beleza intrínseca e a sua vulnerabilidade perante a ação humana tornam-na a personificação do ambiente ameaçado, convidando a uma reflexão urgente sobre a relação frequentemente predadora da humanidade com a natureza. Neste contexto, o seu canto já não atrai a perdição dos marinheiros, mas adverte sobre a iminente catástrofe ecológica, um lamento por um paraíso submarino que se desvanece sob a marca irreversível da civilização humana. Psicologicamente, a sereia moderna continua a explorar os temas da identidade, da alteridade e da interseção de mundos. Representa o anseio pelo selvagem indomável no ser humano, a parte de nós que se sente atraída pela liberdade sem limites, pelo mistério e pela imensidão do natural. Também aborda a tensão entre a adaptação e a autenticidade. Quanto de si mesmo deve ser cedido, ou que parte da essência original deve ser sacrificada para se encaixar no mundo que não é o próprio, ou numa sociedade que não está desenhada para as diferenças. Esta dicotomia ressoa nas narrativas da sereia que tenta viver em terra firme, perdendo a sua voz ou a sua cauda, ou do humano que se sente irresistivelmente atraído pelo mar, explorando a fluidez da identidade no mundo cada vez mais interconectado, mas também fragmentado pelas exigências sociais. A cauda, antes um distintivo da sua alteridade perigosa e subhumana, torna-se agora um emblema de singularidade, empoderamento e uma conexão profunda com um elemento primordial e frequentemente esquecido. Parte 12. O ressurgimento acadêmico. Sereias na antropologia, na psicologia analítica e nos estudos culturais. Paralelamente à sua revitalização na cultura popular, a figura da sereia captou a atenção de diversas disciplinas acadêmicas que a abordam não como um mero conto de fadas, mas como um objeto de estudo complexo que revela insights sobre a psique humana, as estruturas sociais e as interações culturais ao longo da história. Da antropologia à psicologia analítica, passando pelos estudos de gênero e pela semiótica, a sereia oferece um prisma através do qual se analisam arquétipos universais e dinâmicas culturais específicas. No campo da antropologia, as sereias e figuras análogas, como os espíritos da água ou as divindades fluviais, marinhas, são examinadas como parte das cosmologias e sistemas de crenças de diferentes povos. Estuda-se como estes mitos surgem da interação das comunidades com os seus ambientes aquáticos e como personificam os perigos, as oportunidades e os mistérios inerentes à vida ligada à água. A comparação transcultural destas figuras revela padrões recorrentes na representação do feminino, do sobrenatural e do liminar. As sereias, ao habitarem um espaço intermédio entre terra e mar, entre humano e animal, são vistas como seres liminares que desafiam as categorias rígidas, o que as torna poderosas e frequentemente ambíguas. A antropologia também explora como os mitos de sereias se adaptam e sincretizam quando diferentes culturas entram em contato, como se observou na era colonial com as divindades indígenas americanas. Da perspectiva da psicologia analítica, especialmente a desenvolvida por Carl Jung, a sereia é interpretada como um arquétipo do inconsciente coletivo. Representa a anima, a figura feminina interior na psique masculina, com as suas qualidades sedutoras e destrutivas. O canto da sereia simboliza o apelo do inconsciente, os anseios e os impulsos primários que, se não forem integrados conscientemente, podem levar à perdição. A atração pela sereia pode ser vista como o fascínio do ego pelas profundezas do inconsciente. Uma viagem ao desconhecido que promete revelação, mas que também encerra o risco da dissolução da identidade. A figura híbrida da sereia encarna a integração de opostos, a tensão entre o mundo racional e o irracional, e a necessidade de confrontar e assimilar os aspectos sombrios da própria psique. Nos estudos culturais e na semiótica, a sereia é decomposta como um signo multifacetado,
cuja interpretação varia segundo o contexto histórico e social. Analisa-se como a sua imagem foi utilizada para representar ou para desafiar as normas de gênero, a sexualidade, a moralidade e a relação com a natureza. Desde a sua demonização na Idade Média, até a sua romantização no século XIX e a sua politização no século XXI, como símbolo feminista ou ambientalista. A sereia é um espelho dos valores e das ansiedades de cada época. A semiótica explora como os elementos visuais, a cauda, o cabelo, o pente, o espelho e sonoros, o canto da sereia, contribuem para a construção do seu significado e como estes significantes se rearticulam em diferentes meios e narrativa. A persistência da sereia, na cultura global, é um testemunho da sua maleabilidade e da sua capacidade de acumular novas camadas de significado sem perder o seu núcleo arquetípico. Parte 13. As sereias e a consciência ambiental. Guardiãs dos oceanos e símbolos de vulnerabilidade ecológica, a crise ambiental do século XXI outorgou à figura da sereia uma relevância sem precedentes, transformando-a num poderoso ícone da consciência ecológica e num porta-voz simbólico dos oceanos em perigo. Num contexto global, onde a saúde dos ecossistemas marinhos se degrada a um ritmo alarmante, a sereia, como habitante primordial deste reino, emerge como uma personificação tanto da beleza natural que estamos a perder como da urgente necessidade da sua proteção. As representações contemporâneas de sereias frequentemente a situam como guardiãs ou protetoras dos oceanos, um papel que contrasta fortemente com a sua antiga função de predadoras. Esta ressignificação converte-as em seres conscientes da fragilidade do seu lar submarino, afetadas diretamente pela poluição, pela sobrepesca, pela acidificação dos oceanos e pelo branqueamento dos corais. O seu sofrimento torna-se um espelho do dano que a atividade humana inflige à vida marinha. Em muitas narrativas, as sereias atuam para advertir a humanidade sobre as consequências das suas ações, ou mesmo para intervir ativamente na defesa dos ecossistemas, seja guiando os barcos para evitar desastres ecológicos, limpando derrames de petróleo ou lutando contra a pesca ilegal. Esta nova faceta torna-as embaixadoras de uma mensagem crítica: a saúde dos oceanos é intrínseca à saúde do planeta e da própria humanidade. A figura da sereia também evoca a vulnerabilidade das espécies marinhas. As histórias de sereias em cativeiro, ou aquelas que lutam para sobreviver em águas contaminadas, servem como alegoria da extinção de espécies como o manatim, paradoxalmente, o animal que confundiu Colombo, a foca mange do Caribe, ou inúmeros peixes e cetáceos cuja existência está ameaçada. A sua aparência híbrida, metade humana e metade animal, reforça a conexão intrínseca entre a nossa espécie e o reino animal, sugerindo que o destino da sereia, e por extensão da vida marinha, está entrelaçado com o nosso. O lamento da sereia moderna não é o canto sedutor da antiguidade, mas um grito de auxílio pela agonia do planeta, um apelo à ação para reverter o dano antes que seja irreversível. Além disso, o mito da sereia na consciência ambiental fomenta uma reconexão emocional com o oceano. Numa sociedade cada vez mais urbanizada e desligada da natureza, a sereia oferece um ponto de entrada fantasioso e, ao mesmo tempo, profundo para reavivar o fascínio pelo mundo submarino. Através da sua figura, humaniza-se o vasto e incompreensível oceano, tornando-o mais acessível à empatia humana. Esta conexão emocional é crucial para mobilizar as pessoas para a conservação marinha, já que o cuidado do meio ambiente frequentemente surge do espanto e do amor pela natureza. Assim, a sereia contemporânea, para além de ser uma criatura de lenda, tornou-se uma figura ativista, um símbolo eloquente da urgência ecológica e uma fonte de inspiração para proteger o azul profundo que dá vida ao nosso planeta. Parte 14. A sereia na identidade e na diversidade. Representações LGBTQ e a desconstrução de gênero. A maleabilidade do arquétipo da sereia converteu-a num símbolo poderoso dentro dos movimentos contemporâneos de identidade e diversidade, particularmente na comunidade híbrida. A sua natureza híbrida e a sua existência nas margens das categorias binárias posicionam-na como uma metáfora ideal para explorar a fluidez de gênero, a sexualidade e a desconstrução das normas sociais restritivas. A sereia, ao ser uma criatura que transcende a distinção clara entre o humano e o animal,
E ao habitar um reino aquático que frequentemente se associa ao ilimitado e ao inconsciente, presta-se interpretações que desafiam as categorizações físicas. A sua cauda de peixe que impede uma locomoção convencional em terra pode simbolizar a experiência de não se encaixar nas normas heteronormativas ou cisgênero. Para as pessoas queer, a sereia pode representar a beleza e o poder que se encontram na diferença, a capacidade de prosperar num espaço que não é reconhecido pela sociedade dominante e a resiliência inerente a viver uma identidade que está fora de água das expectativas convencionais. As narrativas modernas frequentemente exploram sereias que não se ajustam aos papéis de gênero tradicionais ou que apresentam uma sexualidade diversa. Foram criados personagens de sereias masculinas, mermaun, sereias não binárias ou sereias com relações do mesmo sexo, ampliando o alcance do mito para além da femme fatale heteronormativa. Estas representações não só celebram a diversidade, como também desconstroem a visão histórica da sereia como uma criatura criada principalmente para o consumo e a perdição masculina. Ao otorgar-lhes agência, complexidade emocional e uma gama mais ampla de identidade, desafiam-se os papéis de gênero binários e normalizam-se as experiências LGBT. A figura da sereia torna-se um meio para visibilizar e validar identidades que foram historicamente marginalizadas ou silenciadas. Além disso, a sereia serve como um símbolo de coming out ou de autoaceitação. O ato de revelar a cauda de sereia pode ser uma metáfora poderosa para o processo de reconhecer e abraçar a própria identidade de gênero ou sexo. As histórias que apresentam a luta interna de uma sereia por ocultar a sua verdadeira forma ou, pelo contrário, a sua libertação ao aceitá-la plenamente, ressoam com as experiências daqueles que navegam a aceitação da sua própria identidade no mundo que frequentemente não os compreende. O canto da sereia neste contexto não é uma sedução externa, mas uma expressão autêntica da voz interior, uma afirmação da própria verdade que, ao ser ouvida, pode inspirar e empoderar outro. Deste modo, a sereia contemporânea torna-se um farol da diversidade, da inclusão e da celebração de todas as formas de existência. Parte 15. Da sedução ao empoderamento, a sereia feminista e a reescrita do mito, o movimento feminista e a crítica das representações tradicionais da mulher, na arte e na literatura impulsionaram a profunda reescrita do mito da sereia, transformando-a de uma figura passiva de sedução e perdição num poderoso ícone de empoderamento feminino, autonomia e resistência contra o patriarcado. Esta reinterpretação busca reclamar a narrativa e dotar a sereia de uma agência que lhe foi negada em séculos de simbologia moralizante. Tradicionalmente, a sereia foi utilizada como uma advertência misógina, a mulher bela e sexualmente atrativa como uma armadilha mortal, culpada de desviar os homens do seu caminho moral ou de os levar à ruína. Esta visão reduz a complexidade feminina a um perigo latente e projeta a responsabilidade da fraqueza masculina sobre a figura sedutora. O feminismo desafia esta narrativa, argumentando que o perigo da sereia não reside na sua maldade inerente, mas no medo masculino da autonomia feminina, da sexualidade descontrolada e do poder do outro que não pode ser subjugado. A sereia feminista reverte esta perspectiva. O seu canto não é uma manipulação, mas uma expressão da sua própria força, da sua liberdade e do seu conhecimento, ao qual os homens sucumbem pela sua própria fraqueza ou falta de respeito. Nas novas narrativas, a sereia não é definida pela sua relação com os homens ou pela sua capacidade de os destruir, mas pela sua própria existência, pela sua conexão com o oceano e pela sua agência. Explorando-se as suas motivações, as suas comunidades femininas, matriarcais, frequentemente, a sua sabedoria ancestral e a sua resistência frente às tentativas de controlo ou exploração por parte do mundo terrestre. O encanto da sereia é reinterpretado como uma forma de poder inerente, não como uma ferramenta de engano. Ela não busca a perdição alheia por malícia, mas protege o seu reino, ou simplesmente vive a sua própria existência, com uma liberdade que o mundo patriarcal não pode compreender nem tolerar. A sua beleza, em vez de ser um engodo, torna-se uma manifestação da sua força e da sua independência. A figura da sereia empoderada também é utilizada para subverter as expectativas sobre o corpo feminino. A sua nudez, antes vista como uma provocação pecaminosa, transforma-se num sinal de naturalidade,
de aceitação corporal e de liberdade das convenções sociais. A cauda, longe de ser um símbolo de animalidade inferior, é celebrada como uma manifestação única do seu poder e da sua identidade. As sereias feministas desafiam a noção de que a mulher deve ser domesticada ou contida. Elas são selvagens, livres, poderosas e soberanas no seu próprio domínio. A reescrita do mito da sereia torna-se assim um ato de resistência cultural, uma forma de reclamar uma figura que foi demonizada e de a reintroduzir como um arquétipo da força, da sabedoria e da inquebrantável liberdade feminina. Parte 16. O fenômeno do mermaiding, da fantasia ao hobby e ao profissionalismo. Para além da literatura e da arte, o fascínio pelas sereias deu origem a um fenômeno global tangível. O mermaiding, a prática de nadar com uma cauda de sereia, que evoluiu de um simples hobby a uma atividade profissional e a uma forma de expressão artística e desportiva. Este fenômeno é um testemunho da profunda conexão humana com o mito e o desejo de tornar tangível a fantasia. O mermaiding consiste no uso de uma cauda de tecido ou silicone que cobre as pernas e os pés, frequentemente com uma monoaleta interna, permitindo ao nadador emular os movimentos ondulantes de uma sereia. O que começou como uma atividade recreativa e um sonho de infância para muitos, transformou-se numa subcultura com comunidades online, oficinas de aprendizagem, convenções e competições. Os praticantes, conhecidos como mermaids ou merman, investem em caudas elaboradas que podem custar milhares de dólares e dedicam tempo ao treino da apneia e da natação subaquática para se moverem com graça e realismo debaixo de água. É uma disciplina que combina o atletismo, a arte performática e o artesanato. O apelo do mermaiding é multifacetado. Para muitos, é uma forma de escape e fantasia, a realização de um sonho de infância de se tornar uma criatura mágica. Oferece uma conexão única com o elemento aquático, permitindo aos praticantes experimentar a ausência de gravidade e a liberdade do movimento submarino de uma maneira que as atividades tradicionais de natação não conseguem igualar. Além disso, o mermaiding fomentou um forte sentido de comunidade, com grupos de nadadores que se reúnem para partilhar a sua paixão, apoiarem-se mutuamente e realizarem sessões de fotos ou vídeos impressionantes em ambientes naturais ou piscinas. Esta comunidade oferece um espaço de aceitação e pertença, onde a diversidade de corpos e habilidades é celebrada sob a identidade partilhada da sereia. A profissionalização do mermaiding levou à sua incursão em diversas indústrias. Mermaid e merman profissionais são contratados para eventos temáticos, parques aquáticos, aquários, espetáculos de natação sincronizada e produções audiovisuais. Atuam em tanques gigantes, interagem com o público, educam sobre a vida marinha e entretêm, convertendo a sua paixão numa carreira. Também surgiu uma indústria artesanal e tecnológica em torno do mermaiding, com designers e fabricantes especializados na criação de caudas realistas e acessórios. Este fenômeno mostra como um arquétipo mítico pode transcender o imaginário para se manifestar numa prática física e numa comunidade vibrante, fundindo a fantasia com a realidade de uma maneira única e surpreendente. Parte 17. A tecnologia e o mito, realidade virtual, inteligência artificial e a criação de sereias digitais. Na vanguarda do século XXI, a tecnologia digital abriu novas e ilimitadas possibilidades para a criação, interação e difusão do mito da sereia. A realidade virtual é RV, a realidade aumentada RE, a inteligência artificial WATE e os gráficos por computador transformaram a sereia de uma figura estática num ser dinâmico e interativo, habitando tanto em espaços imersivos como na vasta paisagem da internet. A realidade virtual e aumentada oferecem experiências imersivas que permitem aos utilizadores encontrarem-se com sereias em ambientes digitais. Na RV, pode-se mergulhar em oceanos virtuais, nadar ao lado de criaturas marinhas fantásticas e ver sereias animadas de maneira hiperrealista, interagindo com elas num espaço tridimensional. A REA, por sua vez, permite sobrepor imagens de sereias ao mundo real, através do ecrã de um dispositivo móvel, transformando uma piscina local ou um aquário num habitat mítico. Estas tecnologias não só reavivam o fascínio pela sereia, como também a tornam acessível a uma audiência global sem as limitações geográficas ou físicas,
oferecendo uma nova forma de experimentar o mito de maneira pessoal e envolvente. A inteligência artificial e a aprendizagem automática estão a revolucionar a criação de imagens e narrativas de sereias. Os algoritmos de IA podem gerar ilustrações de sereias com estilos artísticos diversos, do hiperrealismo à fantasia, e até mesmo criar animações fluidas e complexas. Os modelos generativos de texto baseados em IA podem escrever histórias, poemas ou guiões sobre sereias, explorando enredos e personalidades que vão além dos clichês. Isto democratiza a criação de conteúdo de sereias, permitindo que artistas e escritores experimentem com o arquétipo de maneiras inovadoras. A IA também poderá, no futuro, dar lugar a sereias conversacionais ou interativas em ambientes virtuais, capazes de responder e se adaptar às interações do utilizador, esbatendo ainda mais a linha entre a fantasia e a simulação. Além disso, as redes sociais e as plataformas de conteúdo online, como YouTube, TikTok, Instagram e Twitch, são catalisadores para a proliferação do conteúdo de sereias. Os artistas digitais partilham as suas criações. Os mermaiders profissionais publicam os seus vídeos de natação e os fãs interagem com o mito através de memes, fanfiction e debates. Esta troca global de ideias e representações levou a uma diversificação da figura da sereia, permitindo que inúmeras interpretações coexistam e evoluam. A tecnologia, longe de desmistificar a sereia, amplificou a sua presença e criou novas vias para que este arquétipo milenar continue a ressoar na consciência coletiva da humanidade, demonstrando que mesmo na era digital, a magia da imaginação continua a ser ilimitada. Parte 18. A sereia global. Variações e paralelismos em culturas não ocidentais. Embora a figura da sereia-peixe seja predominantemente ocidental na sua iconografia mais reconhecida, o arquétipo da divindade ou espírito aquático feminino com atributos mágicos e a capacidade de interagir com os humanos é um fenômeno global presente numa miríade de culturas não ocidentais com variações fascinantes. Estes paralelismos revelam uma conexão humana universal com o elemento água e os seus mistérios, bem como a diversidade de interpretações culturais. No continente africano e na diáspora africana na América, uma das figuras mais proeminentes é Mami Wata, Mãe Água. Esta divindade dos rios e dos mares é frequentemente representada como uma bela mulher com cauda de peixe ou como uma serpente grande, por vezes com cabelo longo e um espelho. Mami Wata é ambivalente. Pode trazer riqueza, beleza e fortuna, mas também desgraça, doença ou mesmo a morte, se for ofendida ou se os seus devotos não cumprirem as suas promessas. O seu culto é vibrante e ativo em várias regiões da África Ocidental e Central, e também no Caribe e no Brasil, onde se sincretiza com divindades iorubás ou espíritos indígenas. Ao contrário das sereias gregas, Mami Wata é frequentemente venerada, não apenas temida, e os seus devotos buscam o seu favor. No Japão, a criatura conhecida como Ningyu, literalmente peixe humano, é uma divindade ou monstro marinho que variou na representação. As descrições antigas pintam-na como uma criatura com corpo de peixe, boca de macaco com dentes de peixe, escamas brilhantes e uma voz aguda e melodiosa, por vezes mais parecida com uma ave ou uma flauta. Acreditava-se que apanhar uma Ningyu trazia tempestades e desgraça, mas comer a sua carne conferia imortalidade. Ao contrário da sereia ocidental que seduz os marinheiros, a Ningyu japonesa raramente interagia com os humanos, sendo mais um sinal ou um presságio. A sua carne tornou-se um objeto de desejo pelas suas propriedades de longevidade, o que a distância da tentação carnal da sereia europeia. As rusalkas são figuras do folclore eslavo, frequentemente associadas a espíritos de mulheres jovens que morreram afogadas, seja por acidente ou suicídio. Nem sempre têm cauda de peixe. Frequentemente são descritas como mulheres com cabelo longo e esverdeado ou loiro que habitam rios, lagos e pântanos. O seu canto ou riso pode atrair os homens, hipnotizando-os e arrastando-os para debaixo de água para os afogar ou fazer-lhes cócegas até a morte. Ao contrário da sereia europeia focada na sexualidade, a rusalka está mais ligada à vingança ou à melancolia, e o seu poder está no desespero e na tragédia da sua origem. A sua presença marca a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos na paisagem natural. Estes exemplos, entre muitos outros, como a sirênide da Mesoamérica ou os seres aquáticos do Sudeste Asiático,
demonstram que o fascínio pelo aquático e pelo híbrido é uma constante humana. Embora as formas e as funções variem, estas figuras partilham um núcleo arquetípico, são guardiãs dos limites, encarnações da beleza e do perigo da água, e espelhos das ansiedades e esperanças humanas sobre o desconhecido e o poder da natureza. Parte 19. O canto da sereia na era da informação. Sobrecarga, desinformação e a busca pela verdade, o mítico canto da sereia, que outrora seduzia os marinheiros com promessas de conhecimento e esquecimento, encontrou uma ressonância surpreendentemente pertinente na era da informação digital, transformando-se numa metáfora poderosa para a sobrecarga de dados, a proliferação da desinformação e o desafio constante de discernir a verdade num mar de ruído. Neste novo contexto, o apelo não vem das rochas escarpadas, mas dos ecrãs brilhantes que nos rodeiam. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por uma avalanche de informação, notícias, opiniões, dados, entretenimento, publicidade. Esta sobrecarga informativa pode ser tão avassaladora como o canto das sereias, já que promete acesso ilimitado a tudo o que acontece na fértil terra ou na vasta rede global. A tentação de mergulhar neste fluxo incessante é quase irresistível, alimentando a ilusão de um conhecimento total e a satisfação instantânea da curiosidade. No entanto, tal como o canto da sereia conduzia os marinheiros à sua perdição, esta imersão sem crítica pode levar à fadiga mental, à paralisia por análise e a uma incapacidade de processar e compreender coerentemente a realidade. A desinformação e as notícias falsas representam uma faceta ainda mais insidiosa deste canto digital. As narrativas enganosas, os títulos sensacionalistas e as teorias da conspiração, frequentemente concebidos para apelar às emoções e aos preconceitos, operam como uma melodia distorcida da sereia. Prometem conhecimento ou revelação exclusiva, um atalho para a verdade que se sente mais satisfatório do que a árdua busca de fontes verificadas e o pensamento crítico. A promessa de esquecimento das mágoas manifesta-se na tentação de ignorar a complexidade ou o desconforto da realidade em favor de uma narrativa simples e reconfortante, ainda que falsa. Aqueles que sucumbem a este canto podem perder o rumo num mar de falsidades, erodindo a sua capacidade de raciocínio crítico e levando-os à perdição de uma compreensão distorcida do mundo. A resistência de Odisseu, ao amarrar-se ao mastro e selar os ouvidos da sua tripulação, torna-se uma alegoria para a disciplina e a cautela necessárias na era digital. Amarrar-se ao mastro implica agarrar-se à razão, à verificação de factos e a uma perspectiva crítica, mesmo quando o canto da viralidade e do sensacionalismo é avassalador. Selar os ouvidos da tripulação, o subconsciente coletivo, representa a necessidade de educar, de fomentar a literacia midiática e de estabelecer filtros que protejam contra a incessante cacofonia de informação não verificada. O poder da sereia no século XXI não é o de afogar fisicamente, mas o de afogar a verdade e a razão num dilúvio de dados sem sentido. A sua metáfora insta-nos a desenvolver uma nova forma de resistência para navegar no vasto e caprichoso oceano da informação sem naufragar nos seus enganos. Parte 20. O futuro do arquétipo. O que nos revelará a sereia amanhã? A trajetória milenar da sereia, desde a aterradora mulher ave da mitologia grega até ao complexo e multifacetado arquétipo do século XXI, é um testemunho da sua extraordinária resiliência e maleabilidade cultural. À medida que a humanidade avança para um futuro incerto marcado pelos desafios ecológicos, pelos avanços tecnológicos exponenciais e por uma redefinição constante da identidade, a figura da sereia promete continuar a ser um espelho fundamental que reflete as nossas ansiedades, esperanças e transformações mais profundas. Olhando para o futuro, a sereia provavelmente continuará a ser um símbolo crucial na narrativa ambiental. À medida que as alterações climáticas e a degradação dos oceanos se tornarem ainda mais prementes, é concebível que a sereia se torne uma figura central na mitologia emergente da ecologia profunda. Poderia encarnar a voz da Terra, um lembrete vívido do que está em jogo se o rumo não for alterado. A sua transformação futura poderia ser em direção a uma figura de restauração, uma força mítica que ajuda na regeneração dos ecossistemas, ou uma espécie de sentinela que emerge das profundezas
para alertar uma humanidade à beira do abismo ecológico. O seu canto já não seria apenas uma advertência, mas um guia para a coexistência harmoniosa com a natureza. No âmbito da biotecnologia e da transhumanidade, a sereia poderia passar de um mito a uma possibilidade conceitual. À medida que a engenharia genética e a bioengenharia avançarem, a ideia da modificação humana para se adaptar a ambientes não terrestres, ou mesmo para viver no mar, poderia fazer com que a figura da sereia se tornasse uma visão do que a humanidade poderia vir a ser. Será a sereia uma metáfora do humano aquático do futuro, uma espécie desenhada para colonizar os oceanos? Ou representará a ética de brincar de deuses com a natureza humana? Um novo canto de tentação que promete superação, mas que oculta perigos existenciais imprevistos. Além disso, a sereia continuará a explorar a identidade num mundo cada vez mais fluido, num futuro onde as definições de gênero, espécie e humanidade poderiam ser ainda mais difusas. A sereia, como ser híbrido e liminar, oferecerá um espaço narrativo para compreender e celebrar estas complexidades. Poderia simbolizar a integração de diferentes aspectos do ser, a superação das dicotomias e a aceitação da ambiguidade como uma forma de força. O seu apelo atemporal reside precisamente na sua capacidade de habitar as margens, lembrando-nos que a vida e a identidade são frequentemente mais complexas e misteriosas do que as categorias simples podem abranger. Em suma, a sereia não é um vestígio de um passado ingênuo, mas um arquétipo vivo e em constante evolução. O seu poder reside na sua capacidade de encapsular as contradições mais profundas da experiência humana. A atração pelo belo e pelo perigoso, o anseio pelo conhecimento e a tentação do esquecimento, a conexão com o natural e a busca de transcendência. Enquanto existirem mistérios nas profundezas do oceano, nos recantos inexplorados da psique humana ou nos horizontes inabarcáveis do futuro, o canto da sereia, nas suas múltiplas e mutáveis formas, continuará a ressoar no inconsciente coletivo da humanidade, convidando-nos a contemplar a linha tênue entre o desejo e a autodestruição, entre o fascínio e o temor. A sua epopeia não terminou. Estamos apenas a descobrir os novos versos da sua eterna canção.